A fumaça no carro da Audi não foi o que mais assustou o paddock. O que realmente abalou os bastidores aconteceu longe das câmeras, numa conversa tensa que mudou o clima dentro da equipe. Especialistas começaram a perceber que o problema pode ser muito maior que falhas normais. E o detalhe mais perturbador: ninguém consegue explicar o que está acontecendo com o R26. Enquanto isso, Bortoleto segue no centro de um projeto cada vez mais pressionado por dentro. Antes de aprofundar, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está nos assistindo. Vou ler tudo. Fique até o final, porque teremos uma discussão importante sobre esse assunto. O fim de semana em Miami começou com um sinal que o paddock não conseguiu ignorar. Ainda no alinhamento da corrida sprint, o carro de Nico Hülkenberg começou a soltar fumaça. Não era uma fumaça leve, era densa, escura, do tipo que faz os mecânicos correrem e os engenheiros trocarem olhares que dizem mais do que qualquer rádio. O carro foi retirado às pressas. Hülkenberg ficou de fora antes mesmo de largar. Mas esse foi apenas o começo. Poucas horas depois, Gabriel Bortoleto cruzava a linha de chegada da corrida principal e era desclassificado. Problema no fundo plano. Um detalhe técnico que custou pontos importantes numa fase em que cada ponto conta. E enquanto a equipe tentava processar mais uma perda, surgiram relatos de falhas de potência, problemas nos freios e comportamento instável do R26 nas mãos de ambos os pilotos. Foi aí que o paddock começou a fazer uma pergunta diferente. Não era mais o que aconteceu com o carro? A pergunta que começou a circular nos bastidores era outra, era mais pesada, mais incômoda. E a Audi não parecia ter uma resposta clara para ela, porque uma coisa é ter problemas na Fórmula 1. Toda a equipe tem. Até as maiores montadoras do mundo passaram por fases difíceis nessa categoria. Mas existe uma diferença enorme entre ter problemas e não conseguir explicá-los. E foi exatamente essa diferença que começou a incomodar quem observa a Audi de perto. As respostas oficiais da equipe eram vagas. Problema técnico. Estamos investigando. Temos informações suficientes para entender o que aconteceu. Mas as perguntas continuavam sem resposta real. E os problemas continuavam aparecendo. Algo estava errado. E a dimensão disso ainda não estava clara para ninguém de fora, mas estava prestes a ficar. Porque foi nesse momento que Christian Danner entrou na conversa. E quando Danner fala, o automobilismo europeu para ouvir. Danner não é um comentarista qualquer, é um ex-piloto de Fórmula 1, com décadas de experiência na análise técnica e estratégica da categoria. Homem que já viu projetos nascerem, crescerem e fracassarem dentro da Fórmula 1. Homem que conhece a diferença entre crise passageira e problema estrutural. E a leitura dele sobre a Audi em Miami foi direta, sem rodeios, e caiu como uma bomba nos bastidores. Danner levantou a hipótese de que o problema do R26 pode estar concentrado em duas áreas extremamente sensíveis do carro: o sistema hidráulico e a caixa de câmbio. Parece técnico, parece distante, mas não é. Porque se Danner estiver certo, isso explicaria quase tudo o que aconteceu em Miami. As largadas ruins, os trancos relatados pelos pilotos, o comportamento imprevisível do carro nas curvas lentas, a fumaça, o abandono, as falhas de potência, tudo conectado, tudo vindo da mesma raiz. E o mais preocupante não é o diagnóstico em si, é o que o diagnóstico implica. Porque falhas no sistema hidráulico e na caixa de câmbio de um carro de Fórmula 1 não são ajustes simples de fim de semana. Não são coisas que se resolvem trocando uma peça na madrugada antes do treino classificatório. São problemas que exigem redesenho, testes, tempo, recursos e, acima de tudo, exigem que a equipe entenda profundamente de onde veio o problema. E é justamente aí que surge a dúvida que começou a assombrar o paddock. A Audi realmente entende o R26?
Não é uma pergunta feita com ironia, é uma pergunta técnica e estratégica extremamente séria, porque o R-26 é um projeto novo, construído sob uma filosofia diferente, integrado a uma estrutura que ainda está em transição entre o passado da Sauber e o futuro da Audi dentro da Fórmula 1. E quando um carro começa a apresentar falhas em sistemas tão fundamentais quanto hidráulica e câmbio, a pergunta sobre a compreensão do projeto inteiro passa a ser completamente válida. Jornalistas que acompanham a equipe de perto começaram a relatar algo que vai além dos números, uma sensação de desconexão interna. Como se diferentes partes da equipe estivessem trabalhando com leituras diferentes do mesmo problema. Como se o alinhamento que toda equipe de Fórmula 1 precisa para funcionar sob pressão ainda não estivesse completamente estabelecido na Audi. E essa percepção começou a crescer rápido, mas aí chegou o detalhe que ninguém esperava. Depois do GP de Miami, jornalistas relataram uma conversa longa e séria entre Nico Hülkenberg e Mattia Binotto nos bastidores. Não foi uma conversa casual de final de corrida. Não era o tipo de conversa que acontece enquanto os mecânicos desmontam o carro e todo mundo vai para o motorhome tomar café. Era uma conversa intensa, com Hülkenberg gesticulando, com Binotto ouvindo com atenção e com o ambiente ao redor completamente diferente do que costuma ser depois de uma corrida comum. Quem estava perto relatou um clima pesado. Hülkenberg é um piloto experiente. São mais de 200 largadas na Fórmula 1. Já passou por equipes grandes e pequenas. Já viveu momentos de pressão extrema. Não é o tipo de piloto que perde o controle emocional por conta de um fim de semana ruim. Quando Hülkenberg demonstra frustração de forma visível, é porque algo genuinamente errado aconteceu. E quando essa frustração vira conversa direta com o chefe da equipe logo após a corrida, o sinal é ainda mais claro. Isso não é um piloto reclamando de má sorte. É um piloto comunicando que algo precisa mudar. E Mattia Binotto sabe disso melhor do que ninguém. Binotto chegou à Audi com uma missão clara: transformar uma equipe que estava em transição em um projeto capaz de brigar na Fórmula 1 moderna. Ele tem histórico, trabalhou por anos dentro da Ferrari, conhece a categoria em profundidade, mas também sabe que projetos assim têm janelas, que a paciência dos envolvidos tem limite, que resultados precisam aparecer, mesmo que pequenos, para manter o ambiente interno coeso e motivado. E Miami foi exatamente o oposto disso. Foi um fim de semana em que tudo que podia dar errado deu errado, e a equipe saiu de lá sem conseguir explicar claramente o porquê. Isso cria um problema que vai muito além da tabela de pontos. Cria um problema de confiança. E quando a confiança começa a ser questionada dentro de uma equipe de Fórmula 1, o efeito é silencioso, mas devastador. Começa com conversas nos bastidores, depois vira clima pesado no motorhome. Depois chegam os rumores de fora. Depois a imprensa começa a fazer perguntas mais difíceis. E antes que a equipe perceba, o problema técnico virou problema político. Esse movimento começou a acontecer com a Audi depois de Miami. E não foi só Miami, porque quem acompanha a temporada sabe que os problemas não começaram ali. Miami foi o ponto em que tudo ficou visível demais para ser ignorado. Mas os sinais estavam presentes desde antes, largadas ruins em mais de um fim de semana. Comportamento inconsistente do R26, conforme as condições de pista mudavam. Dificuldade dos pilotos em dar feedback preciso sobre o que o carro estava fazendo. Especialistas usando a expressão que mais assusta dentro da Fórmula 1. O carro não conversa com os pilotos. Quando um carro não conversa com os pilotos, não é apenas um problema de acerto de suspensão ou de pressão de pneu. É um sintoma de algo mais profundo. Significa que o carro se comporta de uma forma que não é consistente o suficiente para o piloto aprender, se adaptar e extrair performance.
Significa que cada volta pode ser diferente da anterior, por razões que nem o piloto, nem os engenheiros conseguem identificar com clareza. E isso, dentro da Fórmula 1, é uma das situações mais frustrantes que existem, para os pilotos, para os engenheiros, para a equipe inteira. E para uma montadora do tamanho da Audi, que entrou na Fórmula 1 com uma proposta de projeto sólido e de longo prazo, esse cenário começa a criar uma pressão interna que vai além do esporte. Porque a Audi não é apenas uma equipe de corrida. É uma das maiores marcas do automobilismo mundial. Cada resultado ruim na Fórmula 1 é amplificado pela lupa da imprensa alemã, europeia e global. Cada falha técnica vira manchete em mercados onde a reputação da marca vale bilhões. E quando a própria equipe não consegue explicar o que está acontecendo com o carro, o dano de imagem começa a crescer junto com a pressão interna. A imprensa alemã começou a fazer comparações incômodas. Jornais e portais especializados começaram a comparar o início da Audi na Fórmula 1 com fases difíceis de outros projetos de grandes montadoras na categoria. Nomes como Honda e a fase mais difícil da parceria com a McLaren começaram a aparecer nas análises, não como certeza, mas como alerta, como uma sombra histórica que ninguém quer que se confirme, mas que está presente como possibilidade real se os problemas não forem resolvidos rapidamente. E esse tipo de comparação dentro do ambiente corporativo da Audi tem um peso imenso, porque executivos que aprovaram bilhões de investimento no projeto leem essas comparações e começam a fazer perguntas para as pessoas responsáveis pelos resultados. Isso é pressão de um tipo diferente da que os pilotos sentem na pista. É pressão institucional, pressão de cima para baixo. E ela chega até Binotto de uma forma que nenhuma conversa de bastidor com Hülkenberg representa sozinha. O que começou a acontecer com a Audi depois de Miami foi a convergência de dois tipos de pressão ao mesmo tempo. A pressão interna, vinda dos pilotos e dos engenheiros, que precisam de respostas técnicas claras. E a pressão externa, vinda da imprensa, dos analistas e dos próprios executivos da marca que acompanham os resultados de longe, mas com muito interesse. Quando essas duas pressões chegam ao mesmo tempo, as equipes de Fórmula 1 precisam tomar decisões. Às vezes são decisões técnicas, às vezes são decisões de pessoal, às vezes são decisões estratégicas que mudam completamente a direção do projeto. E é aqui que a história de Gabriel Bortoleto começa a ganhar uma dimensão diferente. Porque num ambiente assim, o piloto que mantém a cabeça fria, que entrega feedback técnico preciso, que não alimenta o caos com declarações impulsivas e que ainda assim consegue extrair desempenho de um carro difícil, esse piloto vira algo muito mais valioso do que um simples competidor. Ele vira um ativo estratégico. E Bortoleto vem sendo exatamente isso. Mesmo com o R26 comportando de forma imprevisível, o brasileiro tem demonstrado uma consistência que chamou atenção dentro da equipe. Menos erros do que o esperado para um novato. Capacidade de adaptação, considerada positiva pelos engenheiros. Feedback técnico valorizado internamente. E uma postura dentro do paddock que transmite maturidade muito acima do que alguém com tão poucas corridas na categoria costuma demonstrar. Hülkenberg, por outro lado, com toda a sua experiência, tem sido a voz mais clara da frustração. O que faz sentido. Um piloto veterano que está vendo uma temporada escapar por conta de problemas que ele não controla, tem todo o direito de cobrar respostas. Mas essa dinâmica entre os dois pilotos também revela algo sobre como a Audi está lendo o projeto internamente. Porque enquanto Hülkenberg exige explicações, Bortoleto trabalha dentro do caos. E isso não passou despercebido. Fontes próximas à equipe começaram a indicar que o brasileiro é tratado internamente como peça fundamental não apenas para a temporada atual,
mas principalmente para o projeto de 2026. E isso muda completamente a leitura do cenário. 2026 não é um ano qualquer para a Fórmula 1. É o ano das novas regulamentações técnicas. O ano em que os carros serão completamente redesenhados. O ano em que o campo pode ser completamente embaralhado. E para a Audi, que entrou na categoria exatamente pensando nessa janela de oportunidade, 2026 é a grande aposta. É o momento em que todo o investimento, toda a estrutura, todo o projeto precisa convergir num carro capaz de brigar de igual para igual com as melhores equipes do mundo. E para esse carro, a Audi precisa de um piloto que entenda a filosofia do projeto desde dentro, que tenha crescido junto com a equipe, que conheça cada detalhe do processo de desenvolvimento, que seja capaz de dar o feedback que transforma um protótipo em uma arma competitiva. Bortoleto está sendo construído para ser esse piloto. Mas tem um ponto que pouquíssimas pessoas estão levando em conta nessa análise. A crise atual pode, na verdade, estar acelerando esse processo. Porque quando uma equipe passa por um período de pressão intensa como esse, as estruturas internas se reorganizam. Pessoas que não estavam preparadas para o nível de exigência ficam expostas. Decisões que estavam sendo adiadas precisam ser tomadas. E o projeto que estava sendo construído num ritmo confortável precisa acelerar para sobreviver à pressão. E nesse contexto de aceleração forçada, o piloto que já mostrou que consegue trabalhar bem sob pressão sobe de valor dentro da equipe de uma forma que não aconteceria num ambiente tranquilo. A crise, paradoxalmente, pode estar fazendo Bortoleto crescer mais rápido dentro da Audi do que qualquer temporada tranquila faria. Isso não significa que a situação é boa. Não é. Os problemas são reais, a pressão é real. E as consequências de não resolver rapidamente os problemas técnicos e políticos que surgiram depois de Miami podem ser graves para o projeto inteiro. Mas significa que existe uma leitura diferente desse momento. Uma leitura que vai além dos números da tabela de pontos. Uma leitura que enxerga a crise como um catalisador de mudanças que talvez precisassem acontecer antes do que a equipe planejava. E é exatamente nessa leitura que a história de Bortoleto dentro da Audi começa a fazer mais sentido. Porque ele não é apenas um piloto tentando sobreviver a uma temporada difícil. Ele é um piloto sendo testado em condições extremas. E esse teste, se ele continuar respondendo da forma que tem respondido até aqui, pode ser o que define definitivamente o papel dele dentro do projeto alemão nos próximos anos. Mas existe um detalhe que ainda não foi mencionado. E esse detalhe muda tudo. Os rumores sobre atrasos no desenvolvimento do carro para 2026, porque enquanto a Audi lida com os problemas do R26 na pista, bastidores do paddock começaram a relatar dificuldades internas de integração no desenvolvimento do carro das novas regulamentações. Não são informações confirmadas oficialmente, mas no ambiente da Fórmula 1, onde rumores costumam preceder anúncios por meses, esse tipo de relato não é ignorado. E se houver alguma verdade nisso, o cenário muda completamente. Porque atrasos no desenvolvimento para 2026 significam que a janela que a Audi tanto esperava pode não se abrir da forma planejada. Significa que os concorrentes que já têm estruturas mais consolidadas podem chegar às novas regulamentações com vantagem. Significa que o projeto que foi vendido internamente como uma aposta no futuro pode precisar de mais tempo do que o previsto para entregar os resultados esperados. E isso cria uma pressão de um tipo completamente diferente de tudo que foi discutido até aqui. É a pressão da dúvida sobre o próprio projeto. Quando essa dúvida começa a surgir dentro de uma montadora grande, as consequências são imprevisíveis. Podem ser pequenas mudanças internas de estrutura. Podem ser revisões de orçamento.
Podem ser substituições de pessoas em posições-chave, ou podem ser decisões muito maiores que ainda não estão nem no radar público. O Paddock começou a perceber que a Audi de Miami não foi apenas um fim de semana ruim. Foi um momento revelador. Um momento em que problemas que estavam escondidos sob a superfície de um projeto novo apareceram ao mesmo tempo, de formas diferentes, diante dos olhos de todo mundo que estava prestando atenção. E o que veio depois da corrida, com a conversa entre Hülkenberg e Binotto, com as análises de Danner, com os rumores de bastidor sobre o desenvolvimento futuro, tudo isso junto começa a compor um quadro que vai muito além de uma falha de hidráulica ou de uma desclassificação por irregularidade técnica. Compõe o quadro de um projeto em ponto de inflexão. Um projeto que chegou a um momento em que as decisões tomadas nas próximas semanas e nos próximos meses vão definir o que a Audi será dentro da Fórmula 1 nos próximos anos. E no centro de tudo isso está Gabriel Bortoleto. Não como vítima, não como o piloto que está sofrendo os problemas sem poder fazer nada, mas como um dos poucos elementos desse projeto que tem saído de cada fim de semana difícil, com a reputação intacta, com a confiança dos engenheiros, com a visão de longo prazo da equipe apontando na direção dele. Isso, dentro da Fórmula 1, vale muito mais do que qualquer posição numa tabela de pontos de maio. E a grande pergunta que fica não é se a Audi vai resolver os problemas técnicos do R26. Eles vão ser resolvidos. Toda a equipe de Fórmula 1 resolve problemas técnicos. A questão é como a estrutura interna vai reagir à pressão acumulada, quais decisões vão ser tomadas, quem vai emergir mais forte desse processo e o que vai sobrar do projeto original quando a poeira baixar. Porque projetos sob pressão intensa raramente saem do outro lado exatamente iguais ao que entraram. E a Audi está claramente do lado mais difícil desse processo agora. O que torna cada próxima corrida, cada próxima declaração, cada próximo resultado ainda mais importante do que normalmente seria. Não apenas para os fãs, não apenas para a imprensa, mas para os próprios executivos da Audi, que estão observando tudo isso e fazendo perguntas que ainda não têm respostas confortáveis. Miami foi o começo de algo, ainda não está claro o quê. Mas o Paddock está prestando atenção de um jeito diferente agora. E talvez você também devesse estar. E quando as peças começarem a se mover, vão se mover rápido. Fique de olho. E para você que chegou até aqui, o que parece mais provável? A Audi está apenas passando por problemas normais de adaptação de um projeto novo na Fórmula 1? Ou o Paddock começou a perceber uma crise estrutural muito maior do que a equipe está admitindo publicamente? Diga nos comentários o que você pensa. Levo a sério cada opinião que aparece aqui. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Conteúdo assim sai direto aqui, antes de qualquer lugar. Não perca o próximo, porque essa história ainda não acabou. Na verdade, parece que ela está só começando.